A graça e a paz, irmãos da IBVC e amigos, vamos meditar na palavra do nosso Deus através de mais uma mensagem de esperança. Vamos ler Lucas 6, do 46 ao 49, que diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, nós queremos te louvar e te glorificar. Queremos também, Pai, pedir perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Que nós possamos, Pai, ser iluminados para poder entender, poder compreender e praticar a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Após Jesus falar sobre o reino de Deus, ele conclui o texto falando dos dois fundamentos. Ele vai tratar na questão de alicerces. Mas é importante a gente entender que esta é uma exortação para aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não a obedecem. Isso é muito importante. Em Mateus 7, de 21 ao 23, ele diz que só entrará no reino de Deus aqueles que obedecem e praticam a vontade do Pai. Ele vai além, ele fala que muitos vão profetizar no nome dele, muitos vão expulsar demônios no nome dele, muitos vão fazer milagres, mas não entrarão. Serão chamados de desconhecidos. Então é importante essa parábola que Jesus traz para as nossas vidas e vamos compreendê-la. A região da Galileia, ela era rica em pedras de calcário e bastava limpar um pouco ali, procurar um pouco, que achava abaixo das superfícies rochas. Então era comum, trabalhoso, mas comum, cavar até localizar a rocha e ali edificar a sua casa. Na Palestina, naquela região com exceto do Rio Jordão, de alguns riachos que tinha ali, era muito, os rios eram muito, todos secos, os córregos eram secos, não tinha muita água, muita corrente, não tinha muita água. Porém, existia a tromba d'água. O que é a tromba d'água? Quando a chuva cai, acumula água e elas juntas vão e, indo, destrói tudo que encontra pela frente. Este era o cenário de qual Jesus estava falando. E Jesus fala que havia pessoas semelhantes. Pessoas que você não conseguia distinguir. E as mesmas ouviam a palavra de Deus. Jesus está falando para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, todos a quem Jesus está se referindo ali, ouvem a palavra de Deus. E Jesus vai fazer uma distinção daqueles que ouvem e a praticam, daqueles que ouvem e não a praticam.
Veja que Jesus fala que as casas eram semelhantes. As casas eram iguais. Qual é a diferença das casas? Era o alicerce, o fundamento. Então nós temos que, primeiramente, Jesus fala para aqueles que ouvem a palavra de Deus, e olha que isto é importante, e as colocam em prática, e as obedecem. Jesus os compara a este construtor, que vai ter um trabalho para achar a rocha, e a rocha é Cristo. Vai ter um trabalho para achar a rocha, cavucando, buscando, é trabalhoso, mas ele acha ali, ele vai cavucando, ele vai aprendendo, ele vai buscando o seu Senhor, ele está ouvindo e está pondo em prática. E quando ele acha o alicerce bem fundamentado, bem colocado ali sobre a rocha, com a certeza de que o local é seguro, aleluia, ele constrói a sua casa. E Jesus faz o contraponto daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas leva a sua vida da forma que ele quer, da maneira que ele quer, confiando em si mesmo, confiando nas suas próprias forças, agindo da forma que ele acha que tem que agir, sendo mais um religioso que vai à igreja, que vai ao culto de vez em quando. E Jesus está falando, quando ele vai construir a sua casa, ele constrói da maneira mais fácil possível, sobre a terra, sobre a areia, né? E quando vira essa tromba d'água, quando vira essa correnteza forte, a casa que vai permanecer em pé é aquela que construiu os alicerces na rocha. A casa fica em pé porque o alicerce é bem feito, o alicerce é profundo, o alicerce é a rocha, que é Cristo. Duas coisas importantes. As casas são semelhantes. As duas ouvem a palavra de Deus. Mas há uma coisa igualmente que vem sobre as duas casas: o problema. O problema sempre vem sobre as duas casas. Não importa se você é crente fiel ou se você é um crente que ouve e vai de qualquer jeito. A questão aí é, aquele que é crente fiel, que é crente obediente, quando o problema vem, ele não é abalado. A sua casa não é levada pela correnteza. A sua casa não acontece abalo algum a estrutura da sua casa, que está edificada sobre a rocha, e esta rocha é Cristo. Ao contrário daquele que, quando vem um problema, não sabe para onde ir, está perdido. Os alicerces são diferentes, um na rocha e outro na areia. Então, meu querido, o que Jesus está nos orientando através desta parábola? Que nós devemos conhecê-lo cada vez mais, que nós devemos obedecer os seus mandamentos, que esses mandamentos, as escrituras, o seu evangelho, a sua palavra, ela é o alicerce para a vida do crente. É ela que traz segurança, é ela que traz paz em meio à tempestade, em meio aos problemas, em meio a tudo que nos cerca, que nos angustia. Nós estamos seguros, nós estamos em paz, a nossa casa não vai ruir. Que você fique firme em Cristo, que você continue colocando o teu alicerce sobre a rocha cada vez mais e certificando que está sobre a rocha e caminhando nessa rocha, porque Ele está afirmando para você: eu te dou segurança, eu te dou paz, eu te dou tranquilidade. Eu não vou te livrar dos problemas, mas os problemas não vão te afligir. Eu estou contigo. Que o Senhor Deus te abençoe, que você esteja firme na rocha e que nós possamos caminhar, aprendendo cada vez mais e tendo a segurança que Cristo está conosco. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, te dou graça, Pai, por esta palavra. Te dou graça por a vida daqueles que estão assistindo.
e que eles possam entender, compreender e pôr em prática que o Senhor é a nossa rocha e que nós devemos construir a nossa casa sobre esta rocha que é Cristo. Ela nos dá segurança em meio a todo e qualquer problema. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor.